Aplauda o Senhor, receba seu servo em nome de Jesus. Boa noite, igreja. Paz seja convosco, amém? Este é o melhor lugar que a gente poderia estar nessa noite, amém? Quando estamos reunidos na presença de Deus, nada mais importa, porque o mais importante das nossas vidas está aqui. Igual nós cantamos, que nós possamos voltar à essência da adoração. Lá no início, quando nós se convertemos e entregamos a nossa vida ao Senhor. Que nós possamos glorificá-lo nessa noite, de todo o nosso coração. Amém? Eu quero ler uma passagem, uma história bastante conhecida, que está no livro de Daniel, no capítulo 1 e no versículo 3. Quem não tem sua Bíblia pode acompanhar aqui na tela. Daniel 1, 3 em diante, que nos diz o seguinte: E disse ao rei Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, e da linhagem real e dos nobres, jovens em que não houvesse defeito algum, formosos de aparência, e instruídos em toda a sabedoria, e sábios em ciência, entendidos no conhecimento, e que tivesse habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei, e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam 2 filhos de Judá, dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o de Beltesazar, e Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e Azarias o de Abednego. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Versículo 9. Ora, Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos, e disse o chefe dos eunucos a Daniel: Tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos jovens, que são vossos iguais. Assim arriscareis a minha cabeça para contra o rei. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: Experimenta, peço-te os teus servos 10 dias, fazendo que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção do manjar do rei. E conforme vires, te hajas com os teus servos. E ele conveio nisso e os experimentou 10 dias. E ao fim dos 10 dias pareceram os seus semblantes melhores. Eles estavam mais gordos do que todos os jovens que comiam a porção do manjar do rei. Desta sorte, o despenseiro tirou a porção do manjar deles e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Ora, a esses 4 jovens, Deus deu conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria. Mas a Daniel deu o entendimento em toda a visão e sonhos. E ao fim dos dias em que o rei tinha dito que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso permaneceram diante do rei. E em toda a matéria de sabedoria, de inteligência, sobre o que o rei lhe fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos ou astrólogos que haviam em todo o seu reino. E Daniel esteve até o 1º ano do rei Ciro. Amém? Os irmãos podem assentar.
É uma leitura bastante extensa, mas para nós compreendermos aquilo que Deus quer falar aos nossos corações nessa noite, entendermos a história que se passou com esses jovens hebreus, judeus, que foram levados cativos pelo rei da Babilônia. E o rei da Babilônia usou uma estratégia, né? Vamos pegar jovens inteligentes, cultos, os melhores que tem, para nós doutriná-los da maneira que a gente quer. Então esse foi o pensamento do rei ao chamar Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Mas uma coisa incrível aconteceu. Esses jovens não se contaminaram com as coisas do rei. E aqui está falando em alimentação, não que eles eram vegetarianos, não. É porque talvez esses alimentos ou eram consagrados aos deuses pagãos, porque esse povo era um povo pagão, ou também em razão da lei de Moisés, né? A lei de Deus dizia para não comer animais impuros, sacrificados, derramados sangue impuro. Então, por esses motivos que eles não entraram, não aceitaram comer do manjar do rei. Não é uma questão física, é uma questão espiritual. Vejam bem que Deus, Ele se agrada quando nós tomamos atitudes como essa, de dizer não, isso eu não aceito. Isso é renúncia. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Renunciar. Renunciar aos manjares deste mundo. Renunciar aos manjares que o diabo nos oferece, a carne nos oferece, os prazeres da carne. Então, o que esse rei fez? Ele chamou o chefe dos eunucos, né, esse chefe aí quis trabalhar na vida desses jovens. Ele trocou os seus nomes, veja bem, Daniel, ele pôs o nome de Beltesazar, Ananias de Sadraque, Misael de Mesaque, Azarias de Abednego, tudo com significado pagão, para deuses pagãos. Mas mesmo eles tendo seus nomes trocados, eles não se contaminaram. E assim hoje em dia acontece. O mundo quer ditar o ritmo que nós devemos viver, devemos falar, quer até trocar os nossos nomes. São coisas que o mundo faz, mas nós, como povo de Deus, temos que se posicionar, temos que renunciar às coisas deste mundo, o jeito que esse mundo anda, porque o mundo anda para o abismo e nós andamos para o céu. Nós não somos o povo dessa terra, nós somos o povo dos céus. E é por isso que nós estamos nessa noite, para adorar o Deus dos céus, o Deus de milagres, o Deus que Ele se alegra quando um jovem, um homem, uma mulher renuncia à carne e o pecado. Pois o Evangelho de Jesus Cristo é renúncia. Lá em Lucas 14, 27, vai nos dizer: e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, e não pode ser meu discípulo. Isso são palavras de Jesus. Quem não renunciar, não levar a sua cruz de cada dia, porque sofrimento todo nós teremos. Sofrimento neste mundo, cada um deve levar a sua cruz, mas que Jesus Cristo esteja conosco carregando essa cruz, porque sozinho nós não conseguimos. O versículo 33 de Lucas: assim, pois, qualquer de vós que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Nós temos que, ao longo da caminhada cristã, renunciar várias coisas. Conforme nós vamos caminhando, Deus vai nos mostrando, o Espírito Santo vai nos direcionando o que devemos fazer, o que devemos renunciar, o que devemos tomar como atitudes diante dele. E o nosso Jesus, ele fala que ninguém vai herdar o reino dos céus se não renunciar, se não tomar a sua cruz, se não fazer a vontade do Pai. Amém? Lá em 1 Tessalonicenses 5:22, vai nos dizer o seguinte: abstendo-se-vos de toda aparência do mal.
nós como cristãos, como povo separado, escolhido por Deus, nós temos que procurar sempre se abster da aparência do mal. Às vezes a gente pensa, mas isso não tem nada a ver. Mas as coisas que não tem nada a ver, que são as, que Jesus Cristo, Ele abomina. Eu tenho uma experiência, foi recente, eu e minha esposa. Nós fomos convidados por uma celebração, depois da celebração tinha uma janta. E esse pessoal era cristão, se desviou dos caminhos de Deus, estava começando a tomar um propósito novamente com Cristo. Mas nessa celebração, nesse jantar após a celebração, aconteceu que, em vez de tocar louvores que engrandecem o nosso Deus, aí partiu para o outro lado. Além de nós já estarmos decepcionados com essa situação, estava incomodando nosso pequeno, e o que a gente fez? Levantou e foi embora. Porque tem lugares que a gente não pode estar. Tem lugares que parece que não tem nada a ver. Mas o Espírito Santo, Ele se retira de nós. Tem lugares que, se nós não obedecermos, ou a gente escolhe seguir a Cristo, ou seguir aos padrões do mundo. Tem lugares que, se a gente não for fiel a Jesus, a gente cai. Mas Ele tem poder para levantar também. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Ele tem poder para fazer grandes coisas na vida de quem renuncia e se arrepende de seus pecados. Amém? Daniel e seus amigos decidiram enfrentar o chefe dos eunucos. Nós devemos, com certeza, obedecer às autoridades, devemos seguir as leis dessa terra. Mas quando essas leis vão contra a palavra de Deus, nós temos que escolher ficar com a palavra de Deus. E foi o que esses jovens fizeram. Eles não contrariaram a palavra de Deus. Eles ficaram nas Escrituras, ficaram com o que aprenderam. E esses jovens foram vitoriosos. Eles decidiram então não aceitar os manjares do rei, que era vinho, era uma mesa recheada de rações que iriam fortalecê-los fisicamente, mas espiritualmente iriam detoná-los. E o interessante é que quando eles tomaram essa atitude de não se contaminar, eles comeram legumes e água durante 10 dias e disse para o chefe deles, façam um teste. Durante 10 dias, nós vamos comer somente legumes e beber água. E passados 10 dias, a aparência deles estavam mais bela, estavam mais fortes que aqueles outros jovens que se deixaram de ser ali alimentados, pelos manjares do rei. Esses jovens, os 4 jovens que renunciaram aos manjares do rei, estavam mais fortes, com aparência melhor, mais bonitos. Por quê? O Espírito Santo estava na vida deles. Porque Deus estava na vida deles. Então vejam bem, como eu falei, não era uma decisão simplesmente alimentar, não, era uma decisão espiritual. E assim a nossa caminhada cristã, quando nós estamos bem com Deus, a nossa aparência vai bem, a nossa casa vai bem, a nossa família vai bem, o nosso trabalho vai bem, tudo vai bem. Embora com lutas e dificuldades, mas tudo vai bem melhor quando nós renunciamos os desejos da carne, renunciamos o nosso eu e fazemos a vontade do Pai. Amém? Esses jovens também decidiram se esforçar. Eles comeram não somente por 10 dias, mas no versículo diz, o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei, do vinho que ele bebia, que no fim deles pudessem estar diante do rei. E foram 3 anos, foram criados por 3 anos para que no fim deles pudessem estar diante do rei. Durante 3 anos, eles rejeitaram e fizeram esse propósito com Deus. E eles foram vitoriosos, porque Deus, ali no fim desses dias, Deus deu conhecimento, inteligência em todas as letras e sabedoria,
e a Daniel deu algo a mais: entendimento, interpretação de sonhos. Então a fidelidade, ela nos traz bênçãos. A renúncia nos traz bênçãos. E traz bênçãos espirituais, bênçãos materiais, porque as bênçãos espirituais também refletem no nosso mundo físico, material. Deus, ele abençoa a gente em todas as áreas. Os jovens decidiram perseverar durante esses 3 anos se alimentando, rejeitando os manjares do rei. Eles não retrocederam, eles continuaram firmes na presença de Deus. Em Mateus 24:13. Mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Aquele que renunciar a si mesmo, negar a si mesmo, carregar a sua cruz, perseverar até o fim, será salvo. O que importa é nós chegarmos lá. Não seja a maneira que for, talvez sozinho, talvez caminhando sozinho, talvez sem nenhum real no bolso, mas o importante é chegar lá, é ser salvo, é ter o nosso nome escrito no livro da vida e ser recebido por Deus, por Jesus, nas mansões celestiais. Então, diariamente, o nosso adversário, ele coloca um banquete, daquele mais chamativo na nossa frente, para que nós venhamos nos degustar, nos alimentar desse banquete. Mas esse banquete do inimigo, ele traz consequências devastadoras. Nós temos que estar atento. E o que tem nesse banquete? Está lá em Gálatas 5:19 ao 21. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, pode seguir, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Tudo isso são as obras da carne e o banquete diariamente está na nossa frente e nós temos que vencer. Nós temos que vencer na palavra, na oração, vindo na igreja, sendo um canal de bênção na vida das pessoas e evitando essas coisas, renunciando às obras da carne e aceitando as obras do Espírito, que é amor, que é alegria, é paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Tudo isso, essas coisas não há lei. Tudo isso nós podemos ter em nossos corações para herdar a vida eterna. Gênesis 39:12. Como José venceu o pecado e a carne? E ela lhe pegou pela sua veste, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou a sua veste na mão dela e fugiu e saiu para fora. Tem situações das nossas vidas que nós temos que fugir. Fugir do pecado. Fugir das obras da carne. Fugir do banquete, dos manjares do nosso inimigo. Tem situações que nós temos que sair correndo e não olhar para trás. Tem situações que nós temos que abandonar e deixar o Espírito Santo agir em nossas vidas e seguir com o propósito de renunciar a tudo aquilo que não agrada a Deus. E Jesus venceu como? Mateus 4:10. Mateus 4:10. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Jesus venceu na palavra. Nós temos que estar alimentados pela palavra de Deus. É ela que vai nos fortalecer diariamente e vai nos dar direcionamento nas nossas decisões, nas nossas vidas, naquilo que nós temos que fazer, nosso caminhar como cristão. Nós vamos vencer através da palavra. Porque Jesus, Ele nos dá esse exemplo. Satanás só fugiu dele, essa tentação que Satanás jogou sobre a vida de Cristo, somente na palavra.
E também Satanás usou a palavra contra. Então nós temos que estar firmados aqui, na palavra, vindo na igreja, ouvindo a palavra de Deus e sempre firmes, renunciando a tudo aquilo que não agrada a Deus. E o resultado da fidelidade desses jovens, foi que quando eles foram jogados na fornalha, Sadraque, Mesaque e Abednego, Deus estava lá. O anjo do Senhor estava lá e eles não foram consumidos pelo fogo. Sadraque, Mesaque e Abednego, por obedecerem à palavra de Deus, por renunciarem os manjares do rei, eles foram salvos da fornalha de fogo ardente. Quando colocaram eles lá, os próprios que jogaram, os soldados que jogaram eles lá dentro, foram consumidos pelo fogo, porque foi aquecida 7 vezes mais. Mas o anjo do Senhor estava lá para guardá-los. Esse propósito que eles tomaram teve consequências positivas. E também quando Daniel esteve na cova dos leões, o anjo do Senhor tapou a boca dos leões, para que os leões não estraçalhassem a vida de Daniel. Também um jovem com um propósito. Eu não vou renunciar os manjares do rei, a carne, o pecado, e vou seguir firme na presença de Deus, porque Ele tem livramento para mim. Esse foi o pensamento dele. E nada aconteceu com a vida de Daniel. Pelo contrário, aqueles que o acusaram foram jogados lá dentro. Seus familiares e todos, na mesma hora eles foram consumidos. Então, quem está na presença de Deus tem grandes vitórias, tem grandes livramentos. Que nós possamos a cada dia ser fiéis a Deus e renunciar tudo aquilo que não é de Deus. Tudo aquilo que nos distancia de Deus. Tudo aquilo que nos aproxima do mundo. Se nós estamos indo nessa direção, nós temos que voltar para a cruz. Nós temos que voltar para Jesus, enquanto é tempo, porque a noite vem e não há nada para fazer. Não há nada que possa fazer quando se é noite. Deus, Ele não procura pessoas perfeitas, mas que renunciam ao pecado. É isso que Deus quer de mim, de você nessa noite. Deus não quer perfeição, Ele quer santidade, quer renúncia, quer que nós o amemos de todo o nosso coração. Porque o amor, ele abre um caminho para muitas bênçãos. Amém, igreja? Vamos colocar na presença de Deus. Que de alguma maneira o Espírito Santo possa ter falado ao seu coração, assim como ele tocou no meu coração para compartilhar com a igreja. Senhor amado, na tua presença nós chegamos nessa noite, nós glorificamos o teu nome, nós exaltamos a tua fidelidade, o teu poder, Pai. Nós somos dependentes de ti, nós somos pecadores, mas nós somos pecadores arrependidos, Pai. Estamos aqui nessa noite porque queremos renunciar tudo aquilo que não provém de ti, renunciar tudo aquilo que nos distancia da tua presença, renunciar ao mundo, renunciar aos manjares que o nosso adversário oferece. E que nós possamos estar todos os dias firmados na tua palavra, firmados no teu poder, e que possamos ser moldados pelo teu caráter, o caráter de Cristo. Que nós venhamos desaparecer e o Senhor venha aparecer em nossas vidas, Senhor amado. Fique conosco, Pai, nessa noite, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Sai do teu lugar, igreja, vem aqui à frente. Vem te colocar na presença de Deus para uma palavra que nos leva a um tempo de olharmos para nós e de renunciarmos àquilo que muitas vezes o mundo está